Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, saúdo os demais vereadores, comunidade presente. Senhor presidente, nós a cada dia, a cada momento, confirmamos ainda mais a ausência de um poder executivo. Um poder executivo que não dá a mínima atenção para o que trata de conselhos, porque conselhos é oportunizar as pessoas a terem voz, vez e opinar. Um executivo onde o primeiro escalão não se reúne, quando reúne é um primeiro escalão para poder um estar conflitando com o outro, um querendo derrubar o outro, um criando fofocas e situações constrangedoras para outros. Um governo onde não tem demonstrado habilidade em tratar as questões das infraestruturas e também da geração de emprego e renda. Um governo, senhor presidente, que de fato não tem procurado o que é a essência da política, que é a busca do bem comum. Mas aí fica a dúvida, eu estou falando de quem? Eu estou falando do presidente Jair Bolsonaro, mas que infelizmente por qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência, não tem sido diferente também com o prefeito Mário, que como tem mais tempo na gestão, parece que o Jair Bolsonaro está inclusive se espelhando em como é que faz um desgoverno, né, para poder administrar, fazer a gerência. Mas aí eu quero nesse pequeno expediente, principalmente lamentar, senhor presidente, porque em mais um decreto perverso, o presidente Jair Bolsonaro, decreto 9.759, de 11 de abril, esta semana passada, deu em uma canetada a extinção de todos os conselhos, vereador Gil Gomes. E aí todos os conselhos, inclusive conselhos que têm amparo constitucional e conselho que tem várias leis ordinárias orientando da necessidade de se passar por deliberação dos conselhos para garantir de que o controle social esteja atento, para garantir de que tenha menos erro, para garantir de que chegue a quem mais precisa a maior parte dos recursos. E nenhum ato irresponsável, que não é sem pensar, porque é muito bem pensado, eles sabem o que estão querendo, fazer essa ditadura bem disfarçada e aos poucos, acaba conselhos como o Conselho do Idoso, Conselho Deficiente, Conselho da Mulher e conselhos estratégicos como o Conselho da Cidade, que é um dos principais conselhos para debater as questões que envolvem infraestrutura. Então que esta casa possa fazer um documento também repudiando essa ação do governo federal. Aberto inscrição para o grande expediente e dando início ao grande expediente por 10 minutos, vereador Macrise. Senhor presidente, só pede para alguém botar esse bicho aqui para balançar. Senhor presidente, no grande expediente eu quero falar de algumas outras questões. E uma delas, senhor presidente, é que hoje eu estive visitando as escolas IME, que por muito orgulho e honra, lá na década de 90, eu estudei naquela escola e fui presidente do Grêmio no ano de 93, 94. E é uma tristeza quando a gente entra hoje naquela escola e vê a situação em que se encontra a escola, que foi feito um serviço recentemente no telhado, de fato foi feito, só que a gente precisa de uma reforma que envolva também infraestrutura. Passando em várias salas, está lá visível as rachaduras, e não é rachadura só em parede, é rachadura em colunas. Ou seja, eu não sou técnico na área de construção civil, mas nitidamente, vereador Nery, você percebe que são rachaduras que geram risco para a infraestrutura, para a estrutura básica do prédio. Mas o foco que eu estou fazendo, senhor presidente, nessas visitas, é que o prefeito, semana passada,
tirou uma foto com um pratinho da alimentação escolar, bonitinho, lá na Escola Barão do Rio Branco, para mostrar de que não tinha problema com a alimentação escolar. E eu gostaria que, claro, dentro das possibilidades, cada um tem suas tarefas, mas que a gente visitasse mais as escolas, porque na escola do Vilela, no ME, no Heitor Dias, no Nelson Costa, em todas as escolas praticamente, não tem alimentação escolar há praticamente 30 dias. E aí, onde é que está a irresponsabilidade disso? Nós estamos no 3º ano de gestão. No 1º ano, a gente entende de que você está adequando, a licitação não tinha dado tempo, de que você ainda está ajustando a máquina pública, mas no 3º ano, qual é a desculpa? Aí não tem como não ter a tentação de dizer que é ou incompetência ou má fé. Porque se o gestor ou as pessoas que ajudam os gestores tivesse já tido necessidade na vida de ter passado fome, porque muitas crianças, principalmente dos bairros periféricos, vão para a escola já ansiosos pela alimentação escolar, porque para muitas dessas crianças é a principal alimentação. E no IME, até a semana passada, estava assim, um dia conseguia ter um pouco da alimentação, o outro não tinha nada, porque seria alimentação rápida que não tem. No Heitor Dias de jeito nenhum. No Vilela já tem semanas que as crianças não comem nada na alimentação escolar. E aí fica o questionamento que essa casa tem que se preocupar, porque no mês de março, a prefeitura já assinou o contrato com a empresa Supernutri. Apesar da aula já ter começado desde fevereiro, portanto a licitação devia estar pronta desde janeiro, porque nós não estamos no 1º ano de gestão, mas mesmo assim, como não foram responsáveis e capacitados o suficiente para fazer esta licitação andar em tempo hábil, ainda assim tem assinado já o contrato desde março. E a informação de uma dessas escolas, da pessoa que trabalha na merenda, é de que a orientação da secretaria é de que só vai chegar a alimentação agora depois do feriado, porque já estava muito perto do feriado. Isso é uma responsabilidade, senhor presidente. Isso é não compreender de que as crianças precisam dessa alimentação, que é um direito. E além de ser um direito, é algo importante para poder ajudar na alimentação do dia a dia dessas crianças. E pior, como um dos vereadores falou aqui em uma das sessões anteriores, só em março que a prefeitura lançou o outro edital para a licitação dos 30% do PENAI, que é a complementação da alimentação escolar através da agricultura familiar. Então é uma sequência de responsabilidade. Pede o prefeito para ele ficar uns 3 dias só tomando malmente um pãozinho com biscoito ou sem comer nada, para ele sentir o que é que essas crianças sentem de não ter alimentação escolar, que é um direito básico dessas crianças. E aí eu quero inclusive também chamar a atenção de Vossas Excelências, porque eu vou, a partir da semana que vem, quando estiver sendo entregue a alimentação escolar, eu vou em algumas escolas verificar os itens que estão sendo entregues, porque no contrato tem alguns itens que eu tenho lá minha dúvida se de fato vai chegar nas escolas. E aí eu sugiro, lá dentro do site da própria prefeitura, tem contratos na íntegra. Vamos dar uma olhadinha mais no que é que diz nos contratos, para a gente ver o quanto a gente precisa ampliar o trabalho que a gente faz aqui de fiscalizador e de zelador do patrimônio público, do dinheiro público. E aí, senhor presidente, tratando ainda principalmente do patrimônio público, o prefeito alega o tempo todo de que a cidade está em uma situação complicada financeira e por isso não tem dinheiro para fazer investimentos. Ora, o prefeito está subestimando a inteligência do povo, porque nós temos um prédio ali na esquina que o vereador Carqueja aqui já pediu várias vezes a utilização em caráter de urgência pela prefeitura, um prédio aqui vizinho do Misael Tavares que está à disposição da prefeitura.
temos onde era o CRIA, que está lá abandonado, caindo, temos onde era os agentes de proteção ao menor, na Avenida Itabuna também, temos a doação irregular de imóvel que foi feito para terceiros, no Malhado, que poderia ter uma secretaria enorme utilizando o espaço. Temos aqui no centro o CIT, que é onde vende o Vale Transporte das empresas de ônibus. Aquele imóvel é da prefeitura e já tem mais de 2 anos que o contrato com as empresas está vencido. Então, só nesses imóveis e mais alguns que a gente pode citar aqui rapidamente, a prefeitura teria como economizar próximo a R$100 mil, R$100 mil mês, só de aluguéis que são pagos pela prefeitura, enquanto os imóveis sob responsabilidade do município estão abandonados. Então, é falta de recurso ou é incompetência de gestão? Porque se tiver gestão, se tiver o zelo pelo que é patrimônio público, pela coisa pública, tem como ter algum dinheiro para se fazer investimento. E aí, uma outra preocupação, senhor presidente, também na questão do patrimônio público nosso, nós temos uma usina asfáltica própria. A usina asfáltica própria nos dá a condição de zelar melhor pelas ruas da cidade. Só que a CTA está usando já há vários meses em um serviço a conta-gota para poder fazer o serviço do recapeamento asfáltico, que o governo do estado liberou 7 milhões para esse recapeamento. Até quando vai ficar esse conta-gota da CTA usando a usina, para que a usina possa voltar a fazer as ações nos bairros? O Teotônio Vilela, que não está contemplado dentro desse recapeamento, mas tem lá dezenas de ruas em situações já intransitáveis. Isso se repete no São Miguel, no Nelson Costa, na Conquista, e em vários outros bairros. Então a gente precisa ter eficiência. Só que para ter eficiência, a gente precisa ter um líder de um projeto, para que o líder do projeto possa dizer qual a linha e o caminho que a equipe vai tocar. Mas uma gestão que tem 6 meses que não reúne o primeiro escalão, e o prefeito diz que não precisa porque despacha individualmente com cada, que se reúne com cada secretário individualmente para despachar, e que isso é suficiente. Quando reúne 2, 3. Mas o primeiro escalão todo o secretariado, para definir uma linha de trabalho, para mostrar que tem uma liderança de um projeto político, não tem, senhor presidente. E aí, por fim, que o tempo já está acabando, eu chamo a atenção aqui de que o executivo tenta usar vereadores de ou bucha de canhão ou massa de manobra, porque empurraram o goela abaixo aqui na gente, de que tinha que votar a reforma administrativa nas coxas, e assim foi feito, com um monte de erro, e já se passaram aí praticamente 20 dias, cadê a publicação da reforma administrativa, que é o que ia resolver todos os problemas da cidade de Ilhéus? Então precisamos tomar cuidado com a forma como o Poder Executivo às vezes faz a ingerência, faz a truculência usando este parlamento. Temos que ter muito cuidado com essas questões, da forma como a gente se permite muitas vezes. Porque, senhor presidente, não dá... Minuto para a conclusão, vereador. Agradeço a colaboração, só para concluir de fato. Não dá, senhor presidente, para que a gente continue votando projetos sem uma avaliação adequada, sem passar pelas comissões necessárias, como o vereador Ivo, que solicitou, dentro do direito regimental, o pedido de vista e lhe foi negado. Então não dá para a gente ficar atropelando o processo aqui e vota, e cadê o respeito do prefeito para vossas excelências, que foram generosos, que foram fiéis à relação de situação. Passaram-se 20 dias praticamente e nada de publicar a reforma administrativa. Então, chega de brincar de ser poder executivo na cidade de Ilhéus. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Gil Gomes.